Boa tarde a todos, estamos em mais um bate-papo. Estamos aqui com um convidado muito interessante, o professor Antônio Jorge Pereira Júnior. O Antônio Jorge que fez o Largo São Francisco, Faculdade de Direito da USP. Por lá ele também é mestre e doutor. O Antônio Jorge que foi durante 12 anos o coordenador jurídico do Instituto Internacional de Ciências Sociais aqui em São Paulo, o antigo Centro de Extensão Universitária, e hoje ele é professor na Universidade de Fortaleza, Unifor. A Universidade de Fortaleza, que é CAP 5, uma das maiores universidades do Nordeste, e também uma universidade, acho que é a única universidade de CAP 5 do Nordeste. O Antônio Jorge que ganhou um prêmio Jabuti na área de Direito, com esse livro Direitos da Criança e da Adolescência em Face da TV, a tese dele de doutorado, um livro muito interessante, que realmente deve ser lido, não só para quem é da área de Direito, como também das demais áreas. É um livro muito interessante, até para os pais e mães. E também outras obras jurídicas, inúmeras outras obras jurídicas. O Antônio Jorge Pereira Júnior também é o único brasileiro que ganhou na área de direito civil 2 prêmios Orlando Gomes, e ele vai contar um pouquinho dessa história aqui para a gente hoje. Boa tarde, Antônio Jorge. Muito obrigado pelo convite, pela participação. É uma alegria estar aqui com você, com os colegas de graduação na faculdade, né? E depois colegas na pós também, né? E a Ana também foi professora no Centro de Extensão Universitária, né? Trabalhou conosco ali também há algum tempo. Uma advogada muito aguerrida, muito talentosa, né? Bom, Ana, então, o prêmio Orlando Gomes, está falando dele, né? É um prêmio que a Academia Brasileira de Letras Jurídicas criou. Ele confere um prêmio em valor, né, em dinheiro, e também um título, né, a cada 4 anos em direito civil, e vai intercalando. Então, a cada 2 anos vem um prêmio, uma vez em civil, outra vez em trabalho. Por isso que acaba ficando a cada 4 anos em civil. Em 2002, eu acabava de defender minha dissertação de mestrado. Na ocasião, o tema do concurso do prêmio Orlando Gomes era direito de família. A temática que eu havia escolhido para trabalhar, que era o poder familiar. Então, enviei meu trabalho para ali. Para minha grata surpresa, acabou sendo o trabalho vencedor, né? E até o modo como eu soube da notícia foi também bem peculiar. Porque era um concurso no qual você tinha que enviar os trabalhos, 3 exemplares para cada membro da banca, e enviava com pseudônimo o trabalho. E dentro do envelope, onde estava o pseudônimo, que vinha as informações de quem era a pessoa. E dizia o edital do concurso: só abriria o envelope do vencedor. Os demais todos que foram avaliados e não foram vencedores seriam incinerados sem saber de quem era a autoria. Então, pois bem, eu havia viajado a Buenos Aires para um congresso do Centro de Extensão Universitária, à época, e voltei, e tinha um recadinho que havia telefonado para mim o presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Falei: opa, presidente da Academia? Sim, telefonou, é que ele pegou meus dados. E de fato, né, então foi interessante, foi uma surpresa grande. E um tempo depois, em 2006, defendi minha tese doutoral na USP. E essa tese ainda não havia publicado em 2010, quando houve outra edição do concurso também, em Direito Civil, e a temática era Responsabilidade Civil, Novo Código. E a minha temática era essa: direitos da criança e do adolescente em face da televisão. E nesse livro eu trato, né, bastante também dano moral, individual e coletivo causado à criança, em matéria de responsabilidade, portanto. Em razão dessa conexão, e o tema era esse, também enviei novamente esse trabalho. Nessa segunda etapa eu mandei como pseudônimo do Cavaleiro da Triste Figura, o Don Quixote, era o que eu acabei usando como pseudônimo. No primeiro eu usei o Álvaro de Campos como pseudônimo, 2 autores que eu gosto, Cervantes e Fernando Pessoa. E para minha alegria também acabou sendo premiado. Então, em razão disso, dentro da história do prêmio Orlando Gomes, até então, acabei sendo o único que ganhou 2 vezes o prêmio, né, nessa edição. E esse mesmo ganhou o prêmio Orlando Gomes, que depois, sendo publicado pela Saraiva, vai ganhar o prêmio Jabuti em 2012. Né? E é uma temática que eu acho muito interessante, importante ser tratada, né? Que a gente nota que nos bancos acadêmicos hoje os alunos chegam sem ter uma formação humanista que potencializa a percepção do que é necessário para tornar uma pessoa excelente do ponto de vista do crescimento, né, integral humano. E exatamente essa temática me fez estudar, né, essa dimensão, né, o que impacta na formação da criança, como é que a televisão acaba influenciando, como é que a criança os hábitos dela vão sendo forjados, os estímulos a comportamentos, que ela não tem capacidade avaliativa ainda. Então, e realmente você falou ao começo, e eu fiquei muito preocupado quando escrevi esse livro, que a linguagem dele fosse acessível a qualquer pessoa. Então não está no juridiquês. Obviamente o juridiquês é necessário,
mas sempre que ele aparece em palavras que possam ser compreendidas por qualquer pessoa, né? Então, de fato, essa é a ideia do livro, né? E ele acabou ganhando o 3º prêmio também, esse livro, que foi um prêmio da ANDI, Agência nos Direitos da Infância, né? Isso é até um pouco antes dos outros 2, né? Que era um concurso de teses que havia, em que a ANDI capturava, digamos assim, teses, dissertações para depois divulgar para o meio de mídia, para jornalistas, para ajudá-los a entender o tema da criança. Você não acha que aqui no Brasil há um grande desrespeito da mídia em relação à forma como a criança é abordada? Nos vários canais, inclusive nos canais infantis, há uma abordagem frequente da criança, desde a forma como ela é abordada, na venda de produtos, desde o produto básico da comida. Então a criança é abordada no biscoito, no Danone. Danone é uma marca, mas vamos dizer assim, no iogurte ou nos demais produtos alimentícios. Ela é abordada através dos desenhos, nos intervalos dos desenhos, ela é abordada com produtos infantis, ela é abordada, aquela criança que sofre de algum tipo de necessidade, ela não tem acesso ao produto, ela não tem acesso ao produto mais caro, mas ela é abordada violentada nos seus direitos diariamente, tanto na TV aberta quanto no canal fechado, porque nós sabemos que elas têm acesso a esses canais fechados mediante a várias formas. Então ela é bombardeadas com propagandas diariamente, e essa criança tem acesso a esse monte de produtos na sua cabecinha, a que ela não tem acesso, e que de repente essa nuvem de necessidades é colocada dentro da cabecinha dela. É uma fantasia desde pequenininha. São produtos que ela quer, não consegue, não tem acesso, e que é considerado normal para os pais, até os pais de classe nível B e A, acham que é normal as crianças diariamente serem bombardeadas com esse tipo de presentes, etc. Você acha que isso é certo? E você acha que essa forma da mídia lidar com a criança se enquadra no que é correto, nos direitos da infância? Então, o que se passa no caso, né? A Constituição do Brasil já fala, artigo 227, que criança e adolescente, e desde a emenda constitucional que foi feita depois, o jovem, são prioridade absoluta no Brasil. Ou seja, os direitos têm que ser garantidos com prioridade. A criança, pela condição dela, vulnerabilidade e sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, ela tem que ser protegida exatamente porque ela está sendo criada, está sendo desenvolvida. Então, os direitos dela não são só direitos de uma pessoa que já pode se proteger, é o contrário. Em razão dessa vulnerabilidade, é que aqueles que vão lidar com ela, ou que vão de alguma forma impactar na sua formação, devem suplantar, devem, na verdade, compensar essa falta que ela tem. Então, o que a gente nota é uma grande ignorância. Antes de falar, talvez, em dolo, em intenção má, antes dá uma ignorância. As pessoas não têm noção do efeito que gera sobre a criança qualquer tipo de pressão. Não tem noção em que sentido? Do impacto moral. Mas tem noção do quê? Do grau de persuasão que tem. E aí sim, entra no que você está dizendo. Há um interesse de venda. Então a criança é aquele consumidor que é mais fácil convencer. Mais fácil você impingir. Né? E a criança, o que acontece? Ela vai pedir ao pai e à mãe. Então ela vai dimensionar o seu pedido, pela afetividade. Né? Então consegue aquele produto que se quer vender, né? Para uma criança, consegue que depois ela junto aos pais faça aquela pressão afetiva. Então, sem perceber, a criança é instrumentalizada nesse processo. Então, o que acontece? Enquanto na propaganda, quando adulto, ele poderia avaliar, né, os prós e os contras daquele produto, a criança não tem essa capacidade. Então, se apela para o gosto, para a fantasia, para a imaginação. E alguma parte desses produtos são produtos que são nocivos mesmo à criança, até à saúde dela. Né? Isso não é informado. Então, é nesse contexto que acaba acontecendo a manipulação, né, pelo sabor da fantasia, ou seja, é como se fosse uma colonização daquilo que faz parte do mundo infantil para gerar venda. Portanto, uma redução daquela criatura, daquela pessoa que tem uma dignidade, como qualquer outra, a um objeto, né, a um consumidor. Então, a redução da criança a um consumidor que é um desastre. Então, isso acaba acontecendo. Né? E agora as pessoas não percebem isso. E a gente nota que muitas vezes, ao longo da minha pesquisa, foi fácil perceber isso,
As emissoras reagem a qualquer tipo de informação que possa mostrar isso, revelar esse conteúdo. Por quê? Porque é um receio de inibição das vendas, ou de exigência de conteúdo de programação. Mas exatamente esse é o exercício da cidadania, é passar a informação que haja maior exigência e a partir daí a gente traga produtos melhores para toda a população. Basta pensar o Código do Consumidor, quando surgiu, né, havia aquela pressão total e houve uma melhoria dos serviços, sem dúvida alguma. Então aqui nesse caso também, a gente ainda está nesse processo tentando exigir mais o conteúdo da programação que seja respeitoso à criança, favorável a ela, porque se ela é prioridade absoluta, tem que ser pensado a partir dela. E a gente ressente isso, né? Ano passado eu participei de um evento também, um congresso em Tel Aviv, pela Academia Internacional de Direito de Família. E meu trabalho lá que foi apresentado tratava do quê? Bom, ainda que eu crie um ambiente protetivo para a criança na televisão, se ela vai ao shopping center e aquela publicidade que está num ambiente genérico estimula certas coisas que, em tese, pelo horário da classe indicativa não deveria estimular, você quebrou a lógica, quebrou o sistema. E a criança ela quer imitar. A criança ela se inspira nos pais, nos mais velhos. Então, se ela percebe que algo é dado, né, como correto para o adulto, ela também, por que eu não posso fazer? Aí ela vai tendo a consciência que isso é um tabu etário. Ela não entende a eventual lesividade de certas condutas. Além desse trabalho que é enviado, no caso, para Tel Aviv, né, então eu tive a oportunidade de publicar um artigo na RT, dos tribunais, que houve uma mudança na legislação, né, acerca da bebida alcoólica. Mais grave a legislação agora brasileira. Agora, no caso, eu fiz uma crítica um pouco a essa mudança que houve. Em que sentido? A lei, o Estatuto mudou ano passado, ampliando a pena para quem venda bebidas alcoólicas e quem até entrega bebidas alcoólicas. E acabou, sem perceber, gerando também um inconveniente. E para entender inconveniente, nesse artigo publicado eu coloco uma situação. Um rapaz de 17 anos que tem sido aprovado no ITA, e o pai é apreciador de vinho, avô também tradicionalmente. Se o pai dá vinho a um garoto de 17 anos, ele pode ser acusado pela vizinha e ser preso por isso hoje em dia. Ou seja, é um contexto absurdamente diferente daquele que deveria ser punido, né, que a lei devia buscar. Então, é curioso, né? Mas o que acontece? Se por um lado se quer inibir a criança de beber, como é que o Estado permite que a propaganda de bebida esteja em todos os ambientes? Aí volta aquela outra temática. Todo canto fala de bebida. Então, ou seja, você cria um cenário dramático. É o mesmo cenário que no mundo do consumo, o Instituto Alana, aqui de São Paulo, tem denunciado de modo progressivo, né? Então você estimula a criança a comprar, e você trazia isso aqui na sua fala ainda há pouco, né? E ela não tem condição econômica de adquirir aquele produto. Você estimula a criança com algo, com encantamento sobre certos produtos que ela vai comer e vai lesar a sua saúde. Então até que o Instituto Alana acabou participando, né, do incentivo de 2 publicações de filme, que vale a pena assistir. Criança, Alma do Negócio, está no YouTube, do documentário, e outro é Muito Além do Peso, que os dois mostram como que esse efeito massivo de pressão na criança, né, é o foco da publicidade, porque é mais fácil persuadir. Nesse instante você transformou a criança, deixou de ser um sujeito prioritário, para ser um foco de venda, basicamente. Reduziu ela a esse papel. Os outros documentários são muito bons. Vale a pena, não, os telespectadores, né, do programa Criança, Alma do Negócio, e o outro é Muito Além do Peso. Nível altíssimo, a qualidade da produção dos dois. Né? Então nesse fica evidente esse uso manipulado. E o que acontece no mercado? Então vamos pensar no mercado de cosmético. Então como agora já está tudo lotado, o pessoal mais velho, até os idosos já compraram cosmético, vamos para onde? Para baixo. Criança. Né? Publicidade de tudo. Até de carro busca uma criança para persuadir. Né? Então de fato o que acontece? E qual que é o mal disso? É que você está ocupando um tempo mental da criança e um tempo até existencial que ela poderia estar ocupando com brincar, com ler, com interagir com outras crianças. Não, ela quer comprar. Ela está pensando como adulto, em miniatura. E o mais dramático que a gente às vezes acha até bonito isso. Olha que engraçadinho, ela veste assim, faz assado. Quantas mães colocam a filha numa situação de erotização precoce, que acham bonitinho, imita tal artista. Sem perceber, ela está induzindo a criança a uma conduta que amanhã não é a melhor conduta. Né? Ela fez a filha dela virar um objeto, ou o filho era um objeto sexual. Né? Então, ou seja, falta mais informação. Então, políticas públicas estatais, no trabalho também se fala disso, deveria ter muito mais informação e auxiliar os pais para educar. Né? Os pais são um foco importante, né? A gente percebe que às vezes ficam sendo esquecidos, né? Na verdade, o brasileiro ele tem que se recompor nessa história. Né? Os direitos da criança ela tem que se recompor e os pais têm que assumir a posição de pais na criação da criança. Né? E tem que ser revista a posição
e uma atuação um pouco mais efetiva do Estado nessa revisão dos direitos da criança frente à televisão. Porque realmente a gente deixou tudo para a iniciativa privada e a iniciativa privada vai visar lucro. E quando a gente deixa para visar o lucro, eles vão efetivamente vender. E se for vender, vão vender com todo o potencial que eles puderem. E vão fragilizar o sistema. E fragilizando, vão ir para cima de quem puder. Fizeram isso em cima das crianças, né? Então, tá aí a nossa alerta aos pais. Tirem as crianças da frente da TV o tempo todo, né? Televisão não é babá, né? Televisão não é babá. Criança tem que ter limite e a gente tem que observar quanto tempo as crianças estão na frente da TV. Isso é importante. A sofisticação alemã, agora no Brasil. Relógios WZW, para você que é esportista. WZW, para você que é sofisticado. WZW, para você que é clássico. WZW, para você que é despojado. WZW tem o seu estilo. Jetzt in Brasilien. Ohren WZW, deutsches Design. E tem um outro assunto aqui muito interessante, que também é ligado ao tema de criança e que está efervescente hoje no Brasil e que está ligado à área de direito também, que é a escola sem partido. Por quê? Porque existe essa repercussão no Brasil de que nós temos direito à educação. E essa educação, ela não pode ter base ideológica, porque o Brasil, pela nossa Constituição, ela tem que ser uma educação livre, é uma educação que ela deveria, em tese, ser apartidária, ela deveria ter uma história apartidária, né? E deveria ser enriquecida com a nossa história. Aqui a história tinha que ter um H maiúsculo, né? Uma história sem raízes ideológicas, né? E como é que está essa questão essa nossa posição dos nossos direitos em relação a isso? Da nossa escola sem partido. A pergunta é muito bem, perfeitamente na hora correta, né? Porque no fundo está esse debate incendiando o Brasil nesse instante. O que se passa aí? Né? Eu tive a oportunidade, em 2008, de preparar um texto, comentário à Constituição, artigo 205, que trata da educação. Uma obra publicada que era coordenada pelo professor Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Valber Agra. Então, naquela pesquisa, naquele instante, ia entender quais são as finalidades da educação, como é que o Estado pode entrar aí, né? E tinha uma conexão com o meu tema de mestrado e doutorado. Mestrado porque, ao falar do poder familiar, como que o Estado interfere, até onde ele interfere e como ele pode interferir. E, claro, e a educação, né, é regulada pelo Estado. Então, é um modo de interferência do Estado também. E pelos princípios da subsidiariedade e da solidariedade, a primazia é dos pais. E em matéria de valores, de conteúdo de valores, né, políticos, sociais, morais, religiosos, os pais têm o comando. Portanto, é por isso que a própria LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, estabelece que os pais podem e devem participar da orientação pedagógica das escolas. E exigir que se respeitem também os conteúdos que eles dão em casa. Claro, eles não são conteúdos atentatórios aos direitos fundamentais. Bom, isso é um lado da história. O outro lado da história que acabou gerando essa reação que eu chamo de escola sem partido. A gente sabe que, do ponto de vista ideológico, né, houve um embate forte no nosso mundo entre capitalismo, né, e, digamos assim, comunismo, entre marxistas, etc. Só uma parte aqui, porque a gente não tem um embate comunista nesse país, não, né? Nós temos um embate meio social-democrático, social mais ou menos, né? Nós não vamos dizer assim que é um comunismo, não, porque está longe de ser comunista. No passado era posto assim, como sendo comunismo versus capitalismo, tá? Essa era a origem inicial. E nesse contexto, há um autor importante da linha, né, chamada de esquerda, que é o Gramsci, e ele falava que era importante conseguir a revolução pelos meios culturais. E a partir daí houve um foco, um direcionamento, como não se conseguiu chegar à revolução armada,
uma guerra, e diziam que a classe média acabou minando, por isso que a Mariana Chauí odeia a classe média, segundo ela, minou a guerra que ela desejava que acontecesse. Como isso não houve, então vamos mudar as ideias, vamos ocupar os espaços da cultura. E o Gramsci foi quem articulou essa ideia, temos que entrar em todos os ambientes. A começar pelas universidades. Então, as universidades dos anos 60 no Brasil, até o governo militar, deixou que entrasse a ideologia marxista como se fosse uma válvula de escape, porque no mais não ia ter espaço. Mas o que houve então? Os professores foram formados com esse viés, essa perspectiva, essa visão, né, concreta. Então, até o material didático produzido no Brasil tendencialmente vai por essa linha. E nessa linha, o que ela fala, no fundo? Qualquer tipo de conteúdo que prime por afirmar valores, convicções, é tido como algo inadequado. Por quê? Porque o Estado precisa ter poder para manipular como bem quiser e orientar como bem entender quem estiver ocupando o poder no Estado. É nesse contexto que acaba se criando uma visão única e achando que não, essa visão tem que prevalecer. Né? Então, curiosamente, essa visão que fala que tudo é igual. Não, então, as relações homem-mulher, mulher com mulher, homem, é tudo igual, por exemplo, e quer impor essa visão. Ninguém pode pensar diferente. Quem pensar diferente será alcunhado de preconceituoso e tal. Então, você está, por uma ideologia, está sedimentando o modo de ver e não permite que sequer possam pensar diferente. Ou a redução à história por questão econômica, que é um viés marxista. Não, ideal, imagina que se os jesuítas eram o Brasil por um ideal, que jeito nenhum, era só para exploração. E criam essa visão. Então, e está no material didático também. Bom, então, agora indo para a escola sem partido. Um advogado chamado Najib, o que aconteceu? A filha dele voltou para casa, ele conta isso no blog que fala do movimento dele. E falou que ela aprendeu na escola que o Che Guevara é muito mais importante que São Francisco de Assis para o mundo. E aí ele ficou vendo como é que é. Ou seja, o professor passou uma informação para a aluna, ele com viés marxista, nesse caso, tirando qualquer tipo de valor São Francisco de Assis, dizendo que o Che Guevara é muito mais importante, sendo que o Che Guevara matou muita gente, não é essa história, o líder que se canta, né, bonito, emblemático, matou muita gente a sangue frio. Bom, então o pai, horrorizado com essa situação, falou, peraí, mas isso não está correto. E foi atrás do material didático da criança, quem eram os professores que diziam. E notou que havia toda essa linha para a criança. Aí ele começou a pensar, por que a escola está sendo unidirecionada para essa perspectiva? Não pode ser, tem que ter abertura. Até que, se os pais estão sabendo disso, que pais estão sabendo disso? Aí começou uma reação. Bom, o fato é que desse movimento dele surgiram 2 projetos de lei. Um que está hoje no Senado, né, que é o senador Magno Malta, que é o autor responsável, e um outro está na Câmara de Deputados. E cada um tem um modelo próprio. Um deles propõe o quê? Que na sala de aula haja, né, como que exposto, como se fosse um quadro, 6 modos de que o aluno possa reagir se ele sentir que está sendo cerceado por um professor. Bom, o fato é que incomoda muita gente no Brasil hoje, como você falava, que na escola esteja sendo feito esse tipo de quase com lavagem cerebral, né, temática. Um tema sempre de uma forma. E os pais sendo cada vez mais suprimidos da interferência nesse processo. Então, a escola sem partido, quer dizer, ainda que não sabemos o resultado dela, de qualquer forma, traz essa questão, a problemática está apontada, há uma tentativa de criar um projeto, vai ser muito discutido, né? Até esses movimentos que estão numa linha mais ideológica contra a escola sem partido, isso é contra o professor, é contra a liberdade de expressão do professor, é um absurdo. Começa a atribuir uma série de qualificativos, né? Todos nessa linha fundamentalismo. E não, olha, simplesmente ele quer garantir a liberdade de expressão do destinatário da educação, criança e adolescente. Para que eu possa ter liberdade de expressão, eu tenho que ter liberdade de impressão. Começa aí. Como é liberdade de impressão? Né? Eu tenho que ter acesso aos conteúdos. Se eu recebo só uma linha de conteúdo, eu não consigo ter capacidade de ser livre, né? Porque eu não tive opção. O que às vezes eu percebo que, na verdade, quando a gente fala em democracia, nós estamos mais parecidos com ditadura, né? Você tem um modelo ideológico implantado em que você não consegue se desvencilhar desse modelo, não é verdade? Você tem um modelo e esse é o certo. E toda vez que você vai falar que esse modelo precisa ser democratizado, você fala, não pode. Como não pode? Então, se a sua escola resolve que você não vai adotar esse modelo, porque esse modelo tem que ser flexibilizado para que a sua escola adote vários outros modelos que se adequem melhor à formação, você não pode. Você não pode porque não, tem que ser esse modelo aqui. Não, olha, esse modelo aqui não reflete o que está. Então está sendo mais ditatorial a imposição
do que democrático, uma visão aberta. Claro. Há uma presunção de invertida, como se o Estado estivesse realmente preocupado com os filhos. Os pais estão totalmente secundarizados. Não, mas eu acho que é mais grave. É uma imposição nacional do que é certo. Sim. Como se todo o resto estivesse errado. Eu acho que é até mais grave porque eu peguei vários livros, o que eu acho assim, não que é certo o que é errado. Mas, por exemplo, eu peguei um livro de uma certa fase da escola, do ensino fundamental, em que havia uma página que falava de todo o Império. Um período que durou praticamente 70 anos, né, no Brasil. E que fez muita coisa pelo Brasil. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. E que existem um período de democracia que demorou 8 anos e tinha mais de 20 páginas. Então, assim, não que vamos comparar os períodos, sim, mas que todo aquele período não tem nada a ser dito. Sem dúvida. Nada, absolutamente nada. Só que, teve isso, teve escravidão, teve... Não. Aquele período teve muitas coisas a serem ditas daquele período e que coube a história nos dizer, sim, que na minha época se dizia e que agora não se diz nada. Então, o que eu acho não é isso. O que eu acho é que deveria haver a possibilidade de que um grupo de professores revisasse todo esse material e que houvesse várias possibilidades de escolha de material. Essa escola quer que houvesse a possibilidade mesmo de que grupos de escolas escolhessem o material para os seus próprios alunos. E não que houvesse imposição nacional de que esse é o material correto. Sem dúvida. Isso acaba gerando essa distorção, né? Porque... Exatamente, em que você ditatorialmente diga o que é o certo, sim, né? Então, eu vejo que a escola sem partido, ela seria uma possibilidade de que houvesse um rumo, houvesse um norte, houvesse uma possibilidade de que todos pudessem opinar, mas que houvesse vários materiais. Sim, na verdade, a ideia, claro, o projeto tem que ser aperfeiçoado, porque as palavras, às vezes, elas podem ir mais longe do que a gente imaginava que elas pudessem ir. Então, eu acho que tem algumas falhas enquanto projeto, mas não enquanto ideia. A ideia é muito boa. Agora, chama atenção, e que você comentava, né? É que contra essa ideia, muitos têm se levantado e tentando jogar uma outra ideia falsa acerca dela. Qual a ideia falsa? Isso aqui é para tirar a liberdade de expressão do professor, isso aqui é para poder perseguir o professor com uma revolução cultural chinesa. Poder aos jovens contra o professor. Tem nada a ver isso. Absolutamente nada a ver. É simplesmente passar conhecimento, passar informação. Porque aquelas pessoas que são vulneráveis perante um professor saibam como reagir e saibam até reconhecer e diagnosticar o que está acontecendo. Que até então, infelizmente, ela começou também por causa disso, que havia essa movimentação grande de uma linha do ideológico partidário começar a orientar o conteúdo dado em sala de aula. E aí sim é um equívoco, que mais uma vez está instrumentalizando novamente a criança. Como a gente falava antes pelo consumo, agora é pela política. Então são duas linhas, uma pelo consumo, reduzir a pessoa a um comprador. Agora é pela política, eu quero que ele seja ideologicamente vinculado a mim. O mundo dele, de compreensão da verdade, eu vou moldá-lo com as minhas ideias. As minhas ideias, às vezes, investidas de uma perspectiva bilateral, melhor, binária. Né? Eu estou certo, tenho errado. O certo é essa perspectiva política. Então, tudo que se passa em sala de aula é sempre exaltando certas lideranças políticas e execrando outras do partido oposto àquele do professor. Aí vem o nome inicial, escola sem partido, mas isso não é só questão partidária. Obviamente tem um partido, tem ideologia vinculada a ele. Não é? E no Brasil, por fato, tem um governo que já está há mais de 10 anos ocupando esse espaço. Houve, efetivamente, né? Se a gente fosse pensar até os pesquisadores no Brasil hoje, que são categorizados por nível 1, nível 2, nível tal, você ia notar, os nível 1 são todos, ou quase todos, de uma maneira ideológica concreta. Cadê o pluralismo aí? Ou seja, o poder foi direcionado para que na educação ficasse cativado o público para pensar como aqueles que estavam no poder queriam que pensasse. Simples assim. Então a escola sem partido é uma tentativa de evitar que isso aconteça, ou pelo menos compensar essa manipulação que acontece.
efetivo. Então, realmente, a intenção, na verdade, é levar a questão para debate e a possibilidade de que outros professores também consigam materiais interessantes. Então, porque não é só o aluno. Existem professores que pensam diferente, também quer produzir materiais interessantes, né? Nesse país existem várias ideias interessantes. Não se quer também dizer que todos os professores tenham que pensar igual a esse ou determinado a favor ou contra. É super interessante que cada um tenha a opinião própria, a favor ou contra. Essa é a riqueza desse país. Ideias opostas trazem riqueza. Que é que a criança que pensa diferente, às vezes ela sofre um bullying intelectual. Exatamente. E o próprio professor participa disso. Exatamente. Pensar contra hoje em sala de aula, pensar contra o professor em sala de aula leva a bullying. Sim. E isso os professores têm que parar de fazer. Sim. Você não precisa pensar contra, não precisa pensar de acordo com a ideia do professor. Isso, o professor tem que ter respeito intelectual com relação ao aluno. E não usar nota para direcionar também o pensamento. Isso na nossa época pelo menos não tinha. Direcionamento de opinião com a nota, né? Isso não existia na nossa época e por incrível que pareça agora existe. Né? Na nossa época, que era um regime ditatorial, nós nascemos na ditadura e os nossos professores não usavam as notas contra nós. Hoje, os professores usam os alunos em época democrática contra os alunos. Exatamente. O que a democracia fez conosco, né? É difícil, mas é a verdade. Bom, o bate-papo está bem interessante. Agradeço novamente a sua presença aqui, Antônio Jorge. Gostaria que você voltasse, Antônio Jorge, que está em Fortaleza, numa próxima oportunidade que vier a São Paulo. Você é muito bem-vindo aqui. Agradeço novamente a sua presença aqui conosco na Luxus TV. Boa tarde. Agradeço. Eu estou à disposição. Quem quiser vir conversar depois por outras vias, até por e-mail, pode passar também, fica à vontade. Tá bom? Boa tarde.